Quer aprender Química de graduação de forma didática e aprofundada? Então, assine um dos cursos de Universidade da Química. Link na descrição. E aí galera, vamos para mais um vídeo sobre 10 coisas? Esse vídeo vai ser um tanto quanto engraçado. Vou falar sobre 10 moléculas com nomes estranhos. Particularmente eu não gosto de nomenclatura química. Se eu gravar um vídeo sobre 10 coisas que eu mais detesto, com certeza uma delas vai ser ensinar nomenclatura. Só que existem algumas moléculas que têm um nome bem engraçado, é óbvio, né? Não segue o padrão de nomenclatura da IUPAC, mas são nomes bem legais. Vamos lá? Bom, o primeiro deles é o olimpiadano e olimpiceno. Ok, estou roubando, estou apresentando não uma molécula, mas duas moléculas. Mas elas apresentam o mesmo conceito. O olimpiadano é essa molécula aqui. Inclusive, ela utiliza esse grupo aqui que é chamado de Blue Box. Faz parte de toda a questão do trabalho de nanomáquinas. A palestra que eu assisti do Sir Stoddart, que foi Prêmio Nobel de 2016, ele apresenta o trabalho dele falando sobre olimpiadano. Bom, por que o nome é olimpiadano? Aqui nós temos 5 ciclos. E esses 5 ciclos estão interligados, formando uma espécie de 5 anéis que lembram, na verdade, o símbolo das Olimpíadas. Então, por isso, olimpiadano. Aqui nós temos o olimpiceno. O olimpiceno tem um conceito diferente. Isso daqui é um recorte de uma folha de grafeno. Uma folha de grafeno são vários hexágonos. Isso daqui é um recorte com 5 hexágonos que lembra também o símbolo das Olimpíadas. Eu considerei como sendo uma única molécula, mas na verdade é um único conceito. O conceito dos anéis entrelaçados das Olimpíadas. Bom, essa é a primeira molécula, ou a primeira e a segunda juntas, enfim, o primeiro conceito. A segunda molécula são os nanoputianos, de novo, não é uma molécula, e sim um conjunto. E putianos vem de Lilliput. Lilliput é o país em que o Gulliver, das viagens de Gulliver, chega e os habitantes são pequenininhos. Então, a construção dessas moléculas é fazer com que elas tenham características antropomórficas, se é que podemos dizer assim. São moléculas que lembram a disposição da cabeça, dos braços, das pernas. Aqui nós temos 2 nanoputianos e inclusive é possível nós mudarmos aqui a cabeça. Por exemplo, colocando outros grupos, nós temos aqui, sei lá, o nanobaker, o nanoscola, o nanotexano, o nanochef, enfim. A gente consegue mudar a cabeça, vamos dizer assim, e mudar a espécie do nanoputiano. De novo, não é uma molécula, é um conjunto de moléculas um tanto quanto engraçadas. Temos artigos publicados sobre isso, artigos em revistas científicas, revistas de renome, até porque para produzir esses nanoputianos não é nada fácil. Se está curioso, veja o vídeo lá que eu falei sobre os nanoputianos. Bom, a terceira molécula, agora a molécula mesmo, é a draculina. Na verdade, é uma proteína, podemos dizer assim, que está presente como anticoagulante na saliva dos morcegos vampiros. Então, como é uma molécula associada a um morcego vampiro, e como nós temos como símbolo de vampiro o Drácula, essa proteína recebeu o nome de draculina, literalmente a proteína do Drácula, em homenagem ao Drácula. A quarta molécula é o pagodano. O pagodano tem um nome engraçado em português, só que não é exatamente um nome engraçado em si. Bom, pagodano lembra de pagode, o estilo musical, vamos dizer assim, muito comum aqui no Brasil. Só que o nome pagodano é porque a molécula lembra um pagode esse tipo de construção oriental. Essa molécula, inclusive, caiu numa prova que eu fiz de físico-química avançada, eu tinha que indicar todos os elementos de simetria dela. Não é tão difícil não, a gente consegue identificar um eixo C2 passando por aqui, tem um eixo C2 também passando por aqui, outro eixo C2 passando por aqui, temos alguns planos, é uma molécula até que bem simétrica. Bom, isso aqui é o pagodano porque a princípio ela lembra um pagode, o pagode não o gênero musical, mas sim o pagode construção oriental. A quinta molécula é a penquinona. A penquinona vem de pinguim, né? A molécula literalmente com formato de pinguim. Como assim formato de pinguim? Aqui seria a cabeça do pinguim, aqui seria as patas do pinguim e aqui as asas, os bracinhos do pinguim e aqui o corpo do pinguim. Então, essa daqui seria a penquinona, né? A cabeça do pinguim, as asas e as patinhas. Então, é uma molécula com formato de um animal. Essa daqui é uma molécula bem interessante. Obviamente, ela tem um nome UPAC, não deve ser difícil de nomeá-lo, mas ela recebe esse nome popular, a penquinona.
Molécula número 6 é o cubano. O cubano não é uma molécula associada a Cuba, não. O nome cubano é porque é uma molécula que tem o formato de um cubo. Então aqui nós temos um total de 8 átomos de carbono agrupados formando um cubo. Interessante que esse ângulo aqui, para ser um cubo mesmo, é de 90 graus. É uma molécula altamente tensionada, não é fácil fazer o cubano não. Inclusive, o Howard Hoffman comenta sobre a dificuldade de se construir essa molécula no seu livro de divulgação de ciências, O Mesmo e Não Mesmo, com uma das recomendações, inclusive, para leitura no ano de 2019. Aqui nós temos a síntese do cubano, percebam, não é uma síntese fácil, passa por várias etapas e realmente é complicado fazer uma molécula com uma tensão tão grande entre os ângulos de ligação. A molécula número 6 é o ácido diabólico. Ácido diabólico, literalmente ácido do diabo. Por que isso? Na verdade, o ácido diabólico não é uma molécula em si, mas um conjunto de moléculas. Essencialmente, são moléculas muito difíceis de serem detectadas, de serem isoladas, na verdade. Então, o nome ácido diabólico foi dado em homenagem ao diabo, mas na verdade não exatamente ao diabo, não é uma figura maligna dentro do cristianismo, mas sim a palavra diabolo, que significa enganador. Então assim, como é uma molécula muito complicada de ser identificada, uma molécula que enganou várias vezes os pesquisadores que a sintetizaram, que a isolaram, eles deram o nome de ácido diabólico, ou seja, o ácido que engana na hora de identificar. Então esse daqui é um exemplo de um ácido diabólico, mas temos várias outras moléculas que fazem parte desse conjunto de ácidos. A molécula número 8 é o vaginol. Bom, o nome já diz tudo. Essa molécula aqui, uma molécula orgânica um tanto quanto complexa. Percebam que aqui nós temos um átomo de carbono quiral, então podemos ter a versão R e a versão S. E o nome vaginol, na verdade, porque ela é extraída dessa planta aqui, a Selino vaginatum. Então o nome vaginol é derivado do termo vaginatum, que é da planta a qual ela é extraída. A molécula número 9 é o ácido erótico. O que é o ácido erótico? O ácido erótico é isso daqui. Só que, na verdade, o ácido erótico é um outro nome para a vitamina B13. Ou seja, isso aqui é uma vitamina e é uma vitamina que faz parte do complexo B. O nome correto, na verdade, é ácido orótico. Em inglês seria orotic acid, Na verdade não tem esse acento aqui. Seria orotic acid. Só que por uma questão de grafia, ou seja, as pessoas digitavam ou escreviam erotic acid no local de orotic acid. Ou seja, pelo hábito, uma molécula chamada orotic acid passou a ser chamada de erotic acid. Então, assim, esse termo ácido erótico seria uma evolução do nome original, que seria ácido orótico. E por último, a 10ª molécula, inclusive tem vídeo aqui sobre ela na Universidade da Química, é a caramboxina, identificada por pesquisadores brasileiros. É uma toxina presente na carambola. Inclusive, para quem tem problema renal, não coma carambola, porque essa toxina pode ser muito perigosa. Inclusive, esse vídeo ficou bem legal, vou deixar o link aqui no card, ou então na descrição, deem uma olhada nele. Bom, pessoal, era isso que eu queria falar com vocês nesse vídeo. Eu apresentei a vocês apenas 10 moléculas. Só que assim, nós temos um número enorme de moléculas com nomes engraçados. Daria facilmente uma parte 2 ou uma parte 3. Então, se vocês quiserem, e como eu vou saber se vocês querem? Pelos comentários, pelos likes, pelos compartilhamentos, pelo número de visualizações. Então, se esse vídeo tiver um número de visualizações razoável, eu faço uma parte 2 com esse mesmo tema. Tá certo, pessoal? Muito obrigado mesmo e não se esqueçam de se inscreverem na Universidade da Química, ajudar a Universidade da Química a crescer.